curiosa pra saber como é que você entrou nessa profissão. Tipo, exatamente. Tipo assim, como que foi a ideia? Eu vou trabalhar no navio aqui. E como que é o processo seletivo? Como é que rola tudo isso? Cenas pro próximo capítulo, mentira. Na verdade, eu, em 2019, comecei uma faculdade de produção de eventos. E quando eu tava eram 4 semestres, no segundo semestre eu sempre quis morar fora do país. Desde pequena, e sempre falei pra minha mãe que eu queria fazer intercâmbio, que eu queria morar fora, que pra mim eu não me via muito morando no Brasil. E quando eu tava nessa faculdade, eu falei, vou procurar agora, é a hora de eu fazer o meu intercâmbio. Eu não fiz o meu intercâmbio no terceiro colegial, como assim, a média das pessoas com quem eu convivia na época do colégio era isso. Então, ou fazia a universidade fora, o que seja. Então, eu fui atrás de fazer o intercâmbio, tentei pela própria universidade, e a universidade não foi nem um pouco solícita para poder me ajudar em fazer esse intercâmbio. Eu procurei a universidade fora, entrei em contato, eu ia aplicar com uma certa bolsa, que teria benefício, não teria que ter um investimento tão alto financeiro. E no final das contas, a universidade não teve nenhum interesse. E eu acabei indo para algumas agências de intercâmbio. E a primeira agência de intercâmbio que eu fui, só falei, eu não quero ir fazer inglês, eu quero ter alguma coisa que seja substancial para o meu desenvolvimento profissional. O inglês eu já tenho um inglês, já tinha viajado uma outra vez. E eu falei, quero alguma coisa que seja diferente realmente para eu crescer. Não só ter mais uma língua no meu currículo. E a primeira não me falou muita coisa, tinha me dado umas opções. E quando eu fui na segunda agência, a menina que me atendeu foi a Giovana. Muito obrigada, Giovana, você mudou a minha vida. A Giovana falou comigo, e aí eu falei que eu fazia eventos e tudo mais, e que eu queria essa experiência. E ela falou, por que você não vai trabalhar num navio? Aí eu, como é que é? E assim, a Giovana, ela estava trabalhando para uma agência. Mas ela teve a experiência dela de ter trabalhado no navio antes. E ela tinha ido pro departamento do bar. E ela, se não me engano, trabalhou uns 5 anos em uma dessas companhias. E ela me falou, olha, tem essas agências que você pode aplicar. Você pode aplicar diretamente para a companhia. Ou você pode aplicar como intermediário, que seriam algumas agências que fazem essa... Digamos que... elas... Processo seletivo. Faz o processo seletivo e te dão toda a assistência que você precisa para poder entregar documentação, o que for de exame médico, porque a gente tem que fazer exame médico também. Elas que estão em contato diretamente com a companhia para te dar as informações que sejam necessárias para embarque, hotel, passagem, o que seja. Tem esse pessoal que faz o intermédio desse processo. E aí foi o que aconteceu. Eu apliquei e foi muito engraçado, porque quando eu apliquei em março. E eu enviei e-mail, enviei meu currículo, ajustei meu currículo português para inglês. Tentei ajustar alguma coisa que fosse em relação ao departamento do bar. E até então eu não sabia quais eram as opções para trabalhar no navio. E eu mandei os e-mails e tá bom. E aí nada, não chegava, ninguém me respondia, não sabia como é que acontecia, né? Não tinha ninguém, não conhecia ninguém que tivesse feito parte disso, ninguém tivesse passado por esse processo. Então, era agosto. E eu lembro que eu tava, assim, final das minhas férias, eu tava com meu namorado e a gente tava voltando da praia pra São Paulo. E eu recebi um e-mail assim, o currículo foi selecionado. No link abaixo, faça o agendamento pra sua entrevista. Aí eu, assim, quem é Rosa dos Ventos? Eu tava assim... Selecionada pra quê? Eu não lembrava mais. Nossa, você não lembrava? Não, eu tinha aplicado em março e foram me responder julho, agosto, assim. E é um negócio que é normal, porque no caso depende da temporada. A maioria dos brasileiros, quando eles são selecionados, eles acabam sendo selecionados perto de agosto, setembro, porque se nós vamos para as temporadas de verão, acaba sendo ou temporada brasileira, que começa em novembro, ou a gente chega em julho, né, agosto, no norte, né, se for pra Europa, digamos assim. E aí, depois a gente fica até janeiro. Assim, a maioria dos brasileiros que eu conheci, tudo depende do departamento que você tá. Mas, no geral, acaba acontecendo assim. E aí, tá bom. Fiz lá, agendei a minha entrevista, não falei nada pra ninguém. Meus pais não sabiam, meu namorado não sabia, meu melhor amigo não sabia. Ninguém sabia. E eu fui, assim, na fé e na coragem.
Falei, tá bom. Fiz entrevista e foi meio chocante. Foi a primeira entrevista que eu fiz em inglês. E eu tava super nervosa aplicando pra uma coisa que eu, sinceramente, não tinha experiência profissional de ter trabalhado num bar, ter trabalhado como bar server, ter trabalhado como bartender, que hoje é a minha profissão. E quando eu apliquei, tá bom, você foi selecionada. Na época não existia pandemia, então depois de um tempo eu tive que fazer uma entrevista presencial também. A gente fez entrevista presencial e era uma entrevista assim, você tinha que ir para um escritório na Avenida Paulista e você esperava talvez 4 horas, porque tinham várias pessoas que iam passar pela entrevista, enfim, e você tinha que esperar e de uma certa forma acabava sendo um teste do tipo assim, você realmente quer trabalhar no navio? Você tá disposto a esperar? Não sei se eu senti dessa forma. Eu não sei se era realmente a intenção. Mas eu senti esse negócio de, tipo assim, você tem que dedicar realmente o seu tempo pra você ir pra isso. E trabalhar no seu primeiro contrato, ir pro seu primeiro contrato, é uma questão de investimento. Porque a gente tem que fazer um curso de segurança e salvatagem de navio, que a gente tem que pagar pra ter um certificado. Esse certificado dura 5 anos. A gente tem que, enfim, o que você vai levar pro navio, né? Se você vai já levar o uniforme ou não, se você vai levar produtos de limpeza, de higiene pessoal e tudo mais, as suas roupas, se você tem mala para viajar ou não, sapato para trabalhar, porque não pode ser qualquer sapato, você tem que ter um safety shoes, que a gente chama, para garantir que vai ficar tudo bem. Dependendo para onde você for, dependendo da companhia, você paga a sua passagem. Nessa companhia que eu tava agora, eu tinha que pagar minha passagem, quase $1.000 de passagem aérea para chegar no meu embarque. Então, assim, demanda realmente uma força de vontade e um investimento financeiro ali para você chegar. Mas isso não significa que não vale a pena. Uhum. Eu sou apaixonada por trabalhar a bordo, assim, eu realmente me encontrei. E hoje eu vejo que quando eu era mais nova, quando eu tinha 20 anos, 21 anos, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Minhas amigas estão, sei lá, se formaram, têm profissão, seguiram carreira. Eu tenho amigos que são médicos, advogados, engenheiros e, sei lá, estão fazendo um monte de coisa. E eu, tipo, fiz multimeios. O que eu vou fazer com multimeios? E no fim, aconteceu, assim. Eu realmente tive o estalo de eu gosto do que eu tô fazendo e eu me sinto bem com o que eu tô fazendo quando eu tava passando pano num balcão do bar. Tipo, limpando as coisas e eu tava sorrindo porque eu tava limpando o balcão do bar. E eu falei, porra, é aqui que eu quero estar. Que da hora. E foi assim, foi demais.